Deus não atrasa promessas, mas Ele atrasa pessoas. Que isso, bispo? É verdade. Muito bom dia, que essa sexta-feira seja abençoada. Seu dia de hoje, a bênção do dia, mas é forte, hein? O tema é pesado, é forte. Deus não atrasa promessas, mas Ele atrasa pessoas. Como assim? Fique ligado conosco, conectado aqui. Já toca o sino. Vamos compartilhar com o máximo de pessoas, porque o que tem de pessoas com a vida atrasada, muita gente com a vida atrasada, e você vai saber hoje por que tem pessoas com a vida atrasada, por que a vida não anda, por que as coisas não acontecem, muita frustração, sensação de estagnação, comparação, pessoas que vivem comparando com outras pessoas, muitas pessoas com desistência, né? Silenciosa, já desistiu internamente, a pessoa já desistiu. Então, eu quero hoje quebrar essa mentalidade que você tem, que você precisa ter. É uma quebra de mentalidade. Então, como que as pessoas... Por que Deus atrasa a vida de algumas pessoas? Vamos lá. É algo que dói, que machuca, mas vai libertar você por dentro. Você crê nisso? Isso vai produzir e gerar milagres. Deus não está atrasando simplesmente a sua vida por acaso. Se tem algo que não avançou, sabe por quê? Porque você ainda não estava pronto. Está aí. Lembra quando Pedro disse para Jesus: Senhor, eu estou pronto para morrer junto com o Senhor. E Jesus falou para ele: olha, você vai me negar. Você vai me negar. Pedro achou que estava pronto. E Pedro negou. Antes que o galo cante, você vai me negar. E negou 3 vezes. E aí ele negou. Tem gente que ela tem pressa de ver as promessas, né, acontecendo. E nós vivemos numa era hoje de pressa. Que as coisas têm que acontecer. Mas Deus está trabalhando primeiro na sua maturidade. Tem gente que não recebeu ainda e Deus está atrasando porque ela não tem maturidade. Por isso que Deus atrasou. Você tem fé, você deseja, mas você não está preparado, você não tem maturidade para receber. Deus não atrasa promessas, mas Ele atrasa a vida de algumas pessoas porque a pessoa não tem maturidade. Então deixa aí, escrito aí nos comentários, as promessas vão se cumprir na hora certa. Deus nunca chega atrasado, nem chega depois. Mas Ele atrasa a vida de algumas pessoas, porque se a promessa cumprir antes, a pessoa vai se autodestruir, se autoimplodir, se autodestruir, se autodetonar. Sabe por quê? Porque ela não está preparada. Tem gente que não está preparada para ser líder, não está preparado para governar, não está preparado para casar. Tem mulher que não sabe ser esposa. Tem marido, tem homem que não sabe ser marido. Ele vai prisar, ele vai maltratar, ele vai xingar, ele vai humilhar a esposa se ele casar. Ele é uma topeira. Tem mulher que vai querer mandar. Ou tem mulher que é muito mimada, porque o pai e a mãe mimou, ela tinha tudo dentro de casa. Aí casa, aí vai virar um inferno. Tem gente que estudou, fez faculdade, se formou, tem diploma, mas não estava preparado para liderar. Estava preparado para liderar dinheiro, mas não está preparado para liderar pessoas. Você pode ver que tem empresas, depois que certas pessoas pegaram aquela empresa, meu Deus do céu, todo mundo começa a querer pedir conta, vai embora. E não é só empresa não, é igreja também. Sabe por quê? Porque a pessoa pode ser, às vezes, um bom gestor, mas tem gente que não é nem bom gestor. Sabe por quê? Porque não tem avanço, ele só sabe fazer corte. Ele assumiu uma posição que não era para estar ali. E muitas vezes ele está ali por concessão. Está ali. Sabe por quê? Porque casou com o dono. Casou com o dono da empresa. Mas não era para ele estar ali. Se ele não fosse casado com o dono da empresa, ele não estaria ali. Então entenda sobre isso.
Quantas pessoas que o crescimento dele é porque ele fez corte, ele não cresceu porque ele avançou, porque desbravou. Quantas são as pessoas, nem todo mundo que está sentado no trono é líder não, estava preparado. Nem todo mundo que tem a coroa na cabeça está preparado para liderar não. Hein? Entenda sobre isso. E muitas vezes quem está sentado no trono com a coroa não tem unção. Por isso que é a destruição. Por isso que geralmente empresa, igrejas que muitas vezes é passado do pai para o filho, às vezes acaba. Não estou generalizando, porque às vezes se o filho realmente é ungido, é consagrado, tem revelação do Espírito, ele vai dar continuidade ao legado do pai dele, vai fazer a diferença e vai fazer mais do que o pai. Porque está debaixo de unção, foi chamado, foi escolhido e foi separado. Abraão, Isaac, Jacó, José. Geração, família, mas Deus escolheu. Eliabe estava preparado? Não. Deus escolheu foi Davi. Vamos lá. Na época de Jacó, eram 12 filhos. Quem Deus escolheu? Deus escolheu José para governar. O menor. Deus não escolheu lá as outras tribos, nem os outros filhos, o mais velho, o primogênito. Escolheu José. Jacó e Esaú. O primogênito era Esaú. Mas Deus escolheu Jacó, o menor. O maior vai servir o menor. Lá no ventre de Rebeca, Deus já tinha escolhido Jacó. Mas Jacó teve que esperar, teve que passar pelo processo. Davi foi ungido rei quando tinha o quê? 15, 16, 17 anos, mas só assumiu o trono e a coroa quando tinha 30. Ele teve que saber esperar. Passou pelo processo. Passou pelo processo. Então, a pressa hoje de querer as coisas, a gente tem que entrar num relógio profético. Aí é Deus que acelera e desacelera. A gente só tem que continuar e manter. Então, Deus atrasa, não atrasa a promessa, mas atrasa algumas pessoas por falta de maturidade, por falta de entendimento. Veja que Salomão assumiu o reinado muito jovem. O próprio Davi na oração falou lá, meu filho ainda é inexperiente. Mas Deus deu, Deus escolheu, Deus quis. Não é nem por idade, nem por experiência, não. É quando Deus escolhe. Mas tem pessoas que não estão preparadas, então ele vai tardar, ele vai atrasar a vida da pessoa. Não é nem o diabo, não. É Deus guardando a pessoa para a hora certa. É Deus guardando a pessoa. A frustração nasce quando a expectativa é maior do que a estrutura. Eu costumo dizer que a quarta chave, são 7 ou 10 chaves aí para o sucesso. A quarta chave é a estrutura. Comprometimento, excelência, comprometimento, compreensão, caráter, estrutura e excelência. Quantas pessoas não têm estrutura? Ela não tem estrutura interna. Abacuque disse, ainda que demore, espera. Eu também quero avançar com a Igreja Nação dos Escolhidos, como eu venho falando para a Ásia, para a África, para a Oceania, para a América, para a Europa, para a América Central, Norte e Sul. Aqui no Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, também quero. Eu também quero. Mas Deus está preparando a estrutura. Pode ser que eu esteja preparado, mas os pastores precisam estar preparados, os obreiros precisam ter estrutura, porque como que eu vou fazer tudo sozinho? Os pastores que estão comigo, Deus está estruturando cada um deles. E aqueles que forem estruturados pelo Espírito Santo entender isso, a gente vai avançando. Agora, não tem como. Quem não tiver estruturado não tem como ir avançando. Como é que eu vou? Eu não sou onipresente. Eu não sou onisciente para ir sozinho. Eu preciso de você que está me assistindo, com unção, com presença, com reino, com maturidade, com entendimento, não com avareza, não com ganância, não com materialismo, não com arrogância, não com orgulho, mas você com humildade.
sendo frágil, sendo humano, sendo pecador como todos nós, mas você entende o que é servir, o que é amar, o que é servir a Deus. Promessa não falha, quem falha é o tempo humano, tentando acelerar o processo divino. Então a gente tem que saber esperar. E também nesse processo a gente também vai errar. Davi errou, Abraão errou, Isaac errou, Jacó errou, José errou, todos nós erramos. Rainha Esté errou, Daniel errou, Sansão errou, Baraque errou, Jefité errou, Gideão errou, Elias errou, Jeremias errou, Ezequiel errou, todo mundo errou. Os profetas menores, Malaquias errou, Joel, Oséias, os maiores e os menores. Os discípulos erraram, Pedro, Tomé, João, Tiago, Pedro, Mateus, todos erraram, Paulo, Pedro, todos. O único que não errou foi Jesus. Foi Jesus. E Deus, com a sua infinita bondade, misericórdia, grandeza, imensidão e a sua onipresença, onipotência e onisciência. Tenda sobre isso. Porque Deus não entrega nada antes da hora. Deus não entrega destino, Deus não entrega promessa, porque ainda não, a pessoa não sustenta o peso. Você imagina uma casa que a coluna está fraca. Aí você tem uma coluna, só pode subir um teto. Como é que você vai subir 2, 3, 4 andares acima se a coluna não tem suporte, não tem estrutura para aguentar subir mais andares? Ela só tem estrutura para subir um andar. Um teto só, um andar só. Não tem como subir 2 andares. Por isso que tem que ter profundidade. O problema não é receber, é manter, né? Muita gente não consegue manter. Não consegue manter vida de oração, de comunhão, não tem persistência, não consegue permanecer. Não consegue permanecer. Quantas pessoas se converteram, depois desconverteu de novo, saiu fora, depois voltou, depois desviou de novo e fica essa gangorra, esse elevador que sobe e desce. Não tem constância na fé, sabe? É fraco. É sentimental, é emoção, é sentimentalista. Ou então cria expectativa com pessoas, né? Aí a coisa não flui. Muita gente quer promessa, mas não quer responsabilidade. Deus protege você quando ainda você não aguenta o peso. Então você quer promessa, de repente você quer muitas promessas, até as promessas se cumprindo pode virar maldição. A bênção antecipada vira maldição. A herança, Provérbios, Salomão falou isso, a herança obtida às pressas, no fim, não será abençoada no fim. Provérbios 20, 21. Meu Deus, vamos compartilhar essa live? Vamos compartilhar? Tá pegando a visão? Vamos compartilhar? Por isso, a promessa não atrasa, mas Deus atrasa pessoas. Tem gente que fala assim, tudo é o diabo, tá amarrado, tá amarrado. Não tá amarrado não, não é demônio não. Não estou querendo defender o diabo não, é porque você não está preparado. Você não tem estrutura, não tem maturidade, você não evoluiu. Você tem anos de evangelho, mas você é raso, não tem comunhão, não tem intimidade. Não tem texto, não tem contexto espiritual. Não conhece nada da Bíblia. Provérbios 20, 21. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Quantas pessoas herdaram, né? Do pai, mas não teve nada. O filho não teve que construir nada. Não construiu nada. Por isso, nós falamos lá, quem não constrói hoje tem medo do futuro. Você não está construindo nada. Por isso você vive com medo. Por isso você quer guardar, você quer reter, você está com medo. Porque você não está construindo. Quem está construindo não tem medo de perder. O herdeiro, enquanto menor, Paulo falou isso, em nada difere de um servo. Então, enquanto você é menor, você tem que se tornar maior, amadurecer, crescer, evoluir, para você herdar tudo que foi lhe dado. Enquanto é de menor, não pode herdar. Ainda que os pais, exemplo físico, ainda que os pais morreram, tá lá, se ele é de menor, ele não pode herdar ainda. Ele é o herdeiro, mas ele tem que se tornar de maior para tomar posse.
A idade maior dos judeus é 30 anos, por isso que Jesus, o ministério começou com 30, até Jesus passou por esse processo. Davi começou a reinar com 30, José tomou posse no Egito com 30 anos, pode ver, está na Bíblia. Está na Bíblia. Entenda sobre isso. Deus não nega a promessa, Ele protege o propósito. A espera expõe caráter, intenção e profundidade. Pessoas impacientes quebram aliança. Quem não aguenta esperar também não aguenta governar. A pressa gera decisões erradas que custam anos. Eu tenho pressa, mas eu estou sempre falando, o que é de Deus vai vir, o que não é de Deus não quero. Não quero, tira do meu caminho, pode dar errado. Eu não vou me frustrar se deu errado. Então, porque não era. E você, empresário, precisa entender isso. Às vezes você quer fechar um contrato, você quer ganhar aquele dinheiro, mas se não deu certo, não era para você. Aquilo ali era laço, era armadilha. Entenda sobre isso. Entenda sobre isso. Espera no Senhor e anima nele. 27, Salmos 27, 14. Espera nele, aprenda. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Isaías 40, 31. Quem chama, espera. De atraso ainda. Quem chama a espera de atraso é porque não entendeu o que é reino de Deus. Não está atrasado, não. Tem nada atrasado. Saiba esperar. E outra coisa, isso é ensinamento. A comparação é veneno. Uma empresa ficar comparando com a outra, uma igreja ficar comparando com a outra. Sabe, você que tem um ministério de 10, 20, 30 anos, sua igreja é pequenininha, para de ficar comparando com aquele ministério que começou mais rápido, começou a ter bem menos tempo e cresceu mais rápido que o seu. Olha para dentro do seu ministério e olha para Jesus. O que você precisa consertar? Para de ficar se comparando com o ministério que já é grandão, ou com aquele ministério que está só crescendo, que cresceu mais rápido que o seu. Olha para você e olha para Jesus. O que te importa a ti, segue-me. Tu, Jesus falou isso em João. Quando você compara, você perde discernimento. Deus não trabalha em linhas paralelas iguais. Ele tem um jeito dele de trabalhar. O tempo de outro não é o seu. Tem gente que não entende isso. Tem pastor que não entende isso. Tem pastor que fala assim, por que o pastor está recebendo mais do que eu? Por que ele ganha mais do que eu? Por que ele tem uma igreja melhor do que a minha? Se eu já tenho mais tempo de ministério, se eu tenho mais experiência, mas Deus é que sabe. Tem gente que não entende isso. Tem pastor que não entende, porque não tem estrutura. Ele não tem. É que nós falamos ontem. Às vezes as coisas que acontecem lá de fora, mas ele não tá, internamente ele não tem posicionamento. Comparação gera murmuração e murmuração atrasa a vida das pessoas. O povo murmurou e perdeu o acesso à promessa. Lá na época de Moisés. Meu Deus do céu, toca o sino, vamos compartilhar. O pessoal está trabalhando cedo aqui hoje. Vamos compartilhar. Eu já vou orar, hoje estou passando um pouco do horário. Deus usa a espera para matar o orgulho. Você sabia disso? Por isso, não queira crescer por vaidade, não queira crescer por orgulho. Queira crescer para a glória de Deus. Aleluia. A espera quebra autossuficiência. Tem gente que fala assim, sou eu cresci, eu fiz. Então, saiba esperar, é para quebrar sua autossuficiência. Não é você, é Deus. Deus usa o tempo para ajustar o coração. Eu creio, esse ano de 2026 nós vamos avançar. E se não avançar, amém. Eu usei minha fé, o justo vive pela fé. Eu estou em paz. O atraso aparente é Deus removendo dependências erradas. Ficar dependendo de pessoas, de governo, de homens. Tudo que o diabo quer é que você fique dependendo de pessoas, das coisas da terra. O céu domina. Quem aprende a esperar, aprende a obedecer. Deus falou isso lá em Deuteronômio. Eu te humilhei para te provar e saber o que estava no teu coração. Deuteronômio 8:12. 8:12. Então hoje, sexta-feira, você está tendo oportunidade. Hoje à noite eu vou fazer uma live ao vivo, hein? Ao vivo também para as pessoas
que estão em casa, aí é culto, não é live não, é culto. Tá? Não é live não, é culto. Culto ao vivo, presencial, em casa, com as pessoas, diretamente para você. Presta atenção, sem drama e com maturidade. Pare de chamar processo de castigo. Tem gente que fala, isso é castigo. Pô, isso é meu destino. Pare de chamar processo de castigo. Isso aí não é Deus te castigando, não é nem diabo, não. Se você não está vivendo em pecado, está vivendo na fé, pare de lutar contra o tempo de Deus. Jacó lutou com Deus. Pare de lutar contra o tempo de Deus. Tem coisas que você tem que saber esperar. Espera, como Abacuque diz, certamente vai acontecer. A promessa vem, mas só permanece quem amadureceu. Deus faz formoso ao seu tempo. Provérbio, Eclesiastes 3:11, tudo tem o seu tempo. Abaixo do céu e acima aqui na terra, tudo tem o seu tempo. Vamos declarar juntos? Eu paro de brigar com o tempo de Deus. Repete isso aí. Eu paro de brigar com o tempo de Deus. Eu aceito o processo. Eu aceito o processo. Tem gente que não quer aceitar o processo. Repete aí comigo. Eu amadureço. Fala aí, meu Deus, me amadurece. Porquanto a promessa vai chegar. A promessa chega na hora certa. E eu estarei pronto para sustentar quando ela chegar. Pegou a visão? Deus não atrasa as promessas. Ele prepara pessoas. Ele está te preparando. Por isso que ele te atrasou. E tem gente que não entende isso. Vamos orar? Porque hoje eu já passei aí 2 minutos. Vamos orar. Amanhã, no sábado, nós vamos falar, Deus não está em silêncio. É você que não quer ouvir. Tem gente que ela está surda para Deus, né? Porque Deus já falou, Deus tá gritando, oh! Oh! E ela não está ouvindo, fingindo de surda. Ela ouviu, mas não quer dar ouvido. Tipo assim, ó, tô nem aí. Aí, você está colhendo por causa disso. Por isso que as coisas não acontecem. Não é que Deus está em silêncio, não. É você que não quer ouvir. Você que não está dando ouvido. Você que não quer parar de fazer as coisas que você tem que parar e fazer o que é certo. Você não quer fazer, então vai dar com os burros na água, está dando murro em ponta de faca, está dando cabeçada na parede. Culpa sua. Culpa sua. Você que está sendo resistente à voz dele. Ele está te chamando. Ele não está em silêncio. Ele está te dando sinal, ele está te avisando, ele está te alertando. Mas você está sendo resistente à voz dele? Pegou a visão? Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor está revelando. O Senhor atrasa a vida de algumas pessoas para amadurecer. Essa falta de maturidade é que impede muitas pessoas de evoluir, de crescer, de tomar posse. São mais de 8.000 promessas aqui, elas não falham, não caducam. O Senhor mesmo vela pela tua palavra, o profeta Jeremias disse. Meu Deus, essa live tem que chegar ao ouvido de todos, tem que despertar, tem que abrir um entendimento. Meu Deus, tem que mudar a mente, o coração das pessoas. Tem muita gente que não entende o que o Senhor quer fazer. Tem muita gente que está com a vida atrasada, paralisada, porque essa autossuficiência dela não deixa ela depender de Deus e faz ela ficar dependente dela simplesmente. Essa autossuficiência, ela se acha um super-homem, uma mulher maravilha, e isso destrói ela por dentro. É orgulho isso, vaidade, querer crescer por vaidade, querer crescer para vanglória, fama, aplausos, holofotes, como o mundo quer. E não é isso, meu Deus. Não é show, não é palco. É evangelho, é poder, transformação. Meu Deus, derrama uma unção poderosa de cura, de libertação, de prosperidade, de reino, de presença. E cura essa pessoa, liberta, receba poder, receba glória, receba unção. Que hoje a bênção de Deus te alcance. Que você saia de casa com outra mentalidade, com outro espírito, com outra visão, com outro entendimento, para vencer e fazer a diferença. Eu profetizo bênçãos e bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua saúde, sobre o teu casamento, sobre o teu lar, sobre a tua vida. É a bênção do dia, ela se cumpre.
Meu Deus, toma a igreja Nação do Escolhido nas tuas mãos, todos têm sido coluna, semeadores, os dizimistas, os ofertantes, aqueles que o Senhor tem levantado para o reino, para a honra e glória e louvor do teu santo nome. Eu te agradeço, meu Pai, te louvo e entrego nas tuas mãos, com a certeza da vitória, com a certeza da bênção. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe, hein? Você, a sua família, e vamos avançar, hein? Hoje foi profundo, né? Deus abençoe sua sexta, final de semana. Hoje à noite, 20 horas, hein? Acompanha a gente, fica ligado e participa. Toca o sino, deixa os comentários. É noite de milagres hoje. Deus abençoe.